E respostas. Quem sabe? Talvez um dia elas possam surgir. João encerra a leitura neste ponto e fica meditativo, alisando o grosso livro fechado em seu colo. Ao manuseá-lo pela primeira vez, verificara que este estava totalmente escrito e agora falta apenas um quarto da totalidade de suas páginas para terminar sua leitura. Sente curiosidade em conhecer o final, mas mantém o que determinara desde seu início. Seguir sempre a evolução da narrativa, sem pular nenhuma página, para poder apreciá-la e compreendê-la corretamente em seus detalhes. Sentindo o cansaço do dia estafante, resolve dormir. E um sono reparador, sem sonhos, estende-se até a hora de seu despertar. É um grande prazer recebê-lo em nossa casa, fala sorrindo Mauri, em espanhol, estendendo a mão para Esperança, convidando-a a entrar na sala. A simpatia que se estabelece entre a visitante e seus anfitriões é imediata. Norma, apesar de ser uma mulher elegante de destaque na sociedade, é de uma simplicidade que coloca imediatamente seus convidados à vontade. Com desenvoltura, Jurana se aproxima sorridente de João, apertando sua mão e beijando-o de leve em ambas as faces, como se já se conhecessem de longa data. Que bom que tu vieste, João. Até que enfim poderemos conversar pessoalmente. Apanhado de surpresa pela efusiva acolhida, ele sente-se um tanto constrangido, mas corresponde com igual satisfação. Estou muito feliz por conhecê-la. Será muito agradável trocar nuestras impressões sobre o Urucuí. Entretanto, a sua aparência causa-lhe uma certa decepção. Imaginara de feições bonitas, corpo esbelto e bem feito. Surpreende-se com a jovem baixa e gordinha, de sardento rosto redondo. Após cumprimentar Esperança e apresentar João ao pai, Jurana na sua alegre espontaneidade, leva-o pela mão a um canto da larga varanda contígua à sala de estar, convidando sorridente, vamos aproveitar enquanto o jantar não é servido, para darmos início a um papo não virtual. E um largo sorriso ilumina o rosto emoldurado por uma brilhante cascata de cabelos ruivos. A luz interior que se espelhou nos grandes olhos verdes, fez com que João observasse a jovem de uma outra maneira. Sua simpatia é tal que disfarça a falta de beleza, tornando-a quase bonita. Assim, durante essa conversa preliminar, ele tem a oportunidade de conhecer outra faceta agradável da personalidade da amiga internauta. Com um humor inteligente, ela introduz no decorrer do diálogo observações interessantes, num espanhol correto. Em contrapartida, João vai respondendo no seu habitual portunhol, provocando em sua interlocutora risos de uma alegria contagiante. O jantar transcorreu num clima muito agradável. A visita estendeu-se até as 11 horas, com uma longa e animada conversa entre todos os participantes. Pouco antes de Esperança e João se despedirem, este pediu licença para se retirar por alguns instantes. Indo até seu carro, volta de lá trazendo um embrulho de presente para Jurana. Perdona a minha falta. E olvidado de entregar, na minha chegada, uns chocolates que trouxe para ti. Surpresa, ela comenta rindo, avaliando o tamanho e o peso do pacote. Mas que delicioso exagero contém esta caixa enorme. E enquanto vai desfazendo o embrulho, afirma alegremente, mas adivinhaste? Eu adoro chocolate. Entretanto, para uma surpresa maior, disfarçado sob uma fina caixa de bombons, está o Diário Espanhol. Extasiada, exclama, João. Trouxeste o Urucuí. Oh, João, eu ansiava por vê-lo. E olhando-o alegre, finge censurá-lo. Me enganaste, seu mentiroso, dizendo que somente amanhã poderias mostrá-lo. Satisfeito, ele retruca sorrindo. Na verdade não houve o pacote no carro. Lui deixado propositadamente lá, porque se o entregasse na minha chegada, talvez não tivéssemos lá a oportunidade de conversarmos tanto. Tens razão. Tens razão. Ela concorda encantada, folheando as páginas delicadamente.
Perulos bombons, são para acompanhar a leitura que, tenho a certeza, irá se estender madrugada dentro. Finaliza num tom de cumplicidade. Perfeito, Joan. Muito, muito obrigada, e com a sua natural espontaneidade, agradecida, beijo novamente em ambas as faces, ao se despedirem. No percurso de volta à pensão, o diálogo entre mãe e filho gira em torno de um único motivo: o prazer da visita e o comentário sobre os anfitriões. Desde que vieste para o Brasil, Joan, tive sempre a preocupação do teu convívio ser apenas entre colegas da faculdade. Sem estabeleceres amizade com alguma família bem estruturada, que o acolhesse com carinho, comenta Esperança, confessando seus antigos temores maternos. Porém agora, filho, encontraste amigos de verdade. Estou encantada. Tens razão, mãe. O Dr. Mauri tem sido realmente um grande amigo. E a simpatia, pelo que parece, é um atributo familiar. Senti-me muito à vontade junto a todos eles. O mesmo ocorreu comigo. Esperança fica pensativa por alguns momentos, porém depois, olhando de soslaio para o filho, pergunta curiosa: e a tua amiga? Como é mesmo que se chama quem se comunica via internet? Internauta, mãe. O que achaste dela? Encantadora. Traço um tanto hesitante, ela opina, desejosa em conhecer a impressão que a jovem causará ao filho, apesar de nada bonita. Mas de uma simpatia e um encanto pessoal, irradiantes. Observei que vocês dois conversaram bastante, sim. Foi uma conversa interessante, rindo. Ele retruca perguntando: mas na verdade estás curiosa em saber o que achei dela, não é? Continuas a mesma, Dona Esperança. No firme propósito de encontrar, entre minhas amigas, uma nora para ti, estou certo? Enganado. Perguntei por perguntar. Ela responde fingindo-se desinteressada. Novamente rindo, Joan satisfaz a curiosidade da mãe, pois a minha opinião sobre Jurana coincide com a tua. E além do mais, ela é muito inteligente também. Foi um prazer conversarmos e será muito agradável tê-la como amiga. Mas nada mais que isso. Apesar dos olhos verdes e dos belos cabelos ruivos, ela não faz o meu tipo. Tu bem sabes, mãe, que eu sou um amante da beleza física, pois olha, meu filho, ainda tens muito que aprender nessa vida. Ainda outro dia, li um pensamento do Dalai Lama muito profundo sobre a escolha dos companheiros para trilharem um único caminho. Ele aconselha prioridade na identidade de almas, pois com o tempo tudo se acaba, físico e paixão, restando apenas a conversa para o ocaso da vida. Sábio conselho, Dona Esperança. Reconheço que é sábio, entretanto não se aplicar a seu filho, pois não pretendo me casar, isso não, Joan. A vida solitária não é boa. Ademais não quero morrer sem ter netos, pode ser. Porém ao menos por hora, quero aproveitar ao máximo a minha total liberdade, e rindo com vontade, afirma num tom malicioso, e as belas e deliciosas formas com que Deus premiou a maioria das mulheres. Ó, filho. Doutor Joan, mas pareces um Dom João. Espero que não demores muito a criar juízo nesse sentido. Acabavam de chegar na pensão. Saltando do carro, Esperança fala bocejando: foi um excelente encontro e um delicioso jantar, meu filho. Mas o sono está chegando ligeiro. Vou direto para a cama. Ao chegar frente aos seus aposentos, ela para, afirmando sorrindo: dessa vez vou retornar tranquila para Assunção. Tenho certeza de que não estás mais sozinho. Pelo contrário, muito bem acompanhado. Boa noite, meu filho, e beijando-o, feche a porta do quarto. Entretanto, um repentino pensamento negativo surge toldando a recente alegria que este adquirira no jantar, deixando-o novamente preocupado e aflito. Porém, se o meu receio se concretizar, mãe, toda a sua tranquilidade se diluirá.
E netos então, jamais. Insone pelo retorno da preocupação e imerso em tristeza ele vai se deitar. Pensamentos diversos se atropelam, confundindo imagens de Jurana e Letícia no quadro de sua mente, meio a recordações alegres, outras perturbadoras e, principalmente, o medo. O aflitivo medo da doença. Tenho que vencer esse medo. Sou um médico. Aonde fica a minha responsabilidade profissional? Não posso agir como um leigo que desconhece os riscos de não se enfrentar logo tal situação. Finalmente uma decisão toma conta de seu espírito. Irá fazer os exames necessários o quanto antes. Porém não aqui em Trilha das Palmeiras. Farei em Porto Alegre. É mais seguro. Assim não corre o risco de alguém tomar conhecimento deles antes da hora H. Mas, traço vacila, sob que pretexto poderei me ausentar por uns dias. E a aflição se apossa dele. Porém, repentinamente tem uma ideia, mas é claro. Tenho um excelente pretexto para ir à capital. Vou mudar a volta da mãe, de ônibus para avião. E avião para Assunção, só em Porto Alegre. Desse modo terei a oportunidade de fazer os exames em absoluto segredo. E falta pouco menos de 2 semanas. É isso. Mais tranquilo com tal resolução, João não tarda a adormecer profundamente. Sonhos nítidos invadem seu subconsciente, colocando frente a situações estranhas, onde lampejos de uma vida antiga e desconhecida, com índios guaranis na mata, se alternam com sua vida atual. E sobrepondo-se a estas, o rosto sorridente de Jurana se faz presente. João, conforme preconizaste, li até alvorecer. Fui um pouco além de onde tu paraste e confesso que nem sei como descrever a emoção que me acometeu tal leitura. E onde chegaste? Quer saber cheio de curiosidade? Não vou te adiantar nada, porque essa história é por demais surpreendente a cada página. Nega Jurana num tom misterioso, porém, com um jeito charmoso, deixa seu interlocutor mais curioso ainda ao afirmar, mas uma coisa eu posso te contar, então diz logo, minha cara amiga. Me deixaste ansioso. Um sorriso irradiante intensifica o brilho dos olhos verdes, quando jocosamente ela afirma ligeiro, comi todos os bombons. Uma delícia. Surpreendido pelo inusitado, João cai na gargalhada, falando com sinceridade, Jurana, tu és incrível. Imprevisível. Ambos conversavam assim animadamente, ao cair da noite. A pedido desta falava em espanhol, pois sua desenvoltura nesse idioma facilitava mais o diálogo do que o portunhol do amigo. E o tempo era curto para trocarem suas impressões. O dia no hospital fora bem movimentado. Portanto João não pudera dispor de momento algum para se encontrar com Jurana durante o dia e Gustavo, o pai, havia comprado as passagens de volta a Porto Alegre para as 23 horas. Somente agora haviam encontrado um limitado espaço de tempo para dialogarem. João. A madrugada já ia alta, mas a empolgação pelo que estava lendo era tanta, que não sentia um mínimo de sono. Porém, traço ela hesita. Aconteceu uma coisa comigo, que me fez encerrar a leitura antes do previsto. Hesita novamente, sentindo-se insegura. Não sei se devo te falar. Pode ser imaginação minha. Prevendo o que acontecera, ele se adianta. Por acaso sentiste uma sensação estranha de tontura, com uma certa taquicardia? Admirada ela admite, sim. Mas como sabes? Também passaste por algo semelhante. Exatamente. E muito mais que isso. Tive a impressão de já conhecer algumas cenas ali descritas. Como se eu as houvesse lido em um outro livro. Mas o mesmo se deu comigo, exclama impressionada, e fiquei tão ansiosa com o que sentia, que devorei o restante dos bombons de uma só vez. Mais da metade da caixa. E procurando disfarçar o receio que sentira e as dúvidas que assaltaram-lhe em relação a certos conceitos, se contradiz sorrindo, mentira. Não foi por ansiedade que comi assim. Isso é desculpa de guloso.
teria devorado tudo de qualquer jeito. Acompanhando no sorriso, ele procura consolá-la, mas é natural, não se culpe por isso. O que é gostoso foi feito para se comer ligeiro, e retomando a um tom sério, procura expor um pouco do que aprenderá sobre os fatos ocorridos. Essas sensações acontecem devido à nossa sensibilidade que capta, do objeto antigo, emanações ainda existentes dos donos anteriores. Acreditas realmente que isso seja possível? Questiona Jurema surpresa, interrompendo-o. Bem, após teu tio Mauri ter me dado explicações sobre isso e, inclusive me levado a um centro espiritualista, por sinal muito interessante, comecei a admitir tal possibilidade. A Casa do Amor Cósmico, exatamente. Tu deves conhecê-la bem. Frequentado várias sessões, não. Apenas 2 vezes quando criança. Foi em uma das férias que passei com meus avós. Como assim? Admira-se Joan, sendo teus tios filiados ao centro. Pensei que de vez em quando tu também frequentasses as sessões. Não é bem assim. Tio Mauri e tia Norma são espiritualistas. Seguem as pegadas de meus avós que eram profundamente espiritualizados e durante muitos anos dirigiram esse centro. Mas então, por que tu não frequentas também? Ele torna a perguntar, interrompendo-o admirado, não gostas? É que eu sou católica praticante. Meu pai sempre foi um católico fervoroso e minha mãe, apesar de criada na doutrina espírita, acabou por aderir à religião dele. Ambos fazem parte há muitos anos do coral da igreja e trabalham no encontro de casais, entendo. Quando se segue uma religião abraçado com convicção seus dogmas, não se pode mesmo misturar as crenças. É por isso que eu prefiro não ir lá, pois muitas coisas diferem do ponto de vista católico e aí eu entro em conflito com a minha fé. Então é melhor mesmo que não frequentes. Mas eu gostei de ter ido na Casa do Amor Cósmico, apesar de também ser católico. É que eu não sou praticante. Sou batizado, estudei o catecismo, fiz primeira comunhão, etc. Mas dificilmente vou à igreja. Me considero católico por nascimento. Entretanto, minha mãe é como seus pais. Trabalha bastante na igreja, mas nunca conseguiu que eu e meu pai a acompanhássemos. Mas, Jurana retirando de sua mochila o diário espanhol, muda o rumo da conversa. Deixemos de lado esse assunto, porque é um tema que poderá se estender por muito tempo. E este está escasso, e olhando-o risonha, devolve o livro para Joan, falando com sinceridade, não é justo, Joan, levá-lo comigo para terminá-lo. Agradeço muito a tua oferta, mas não é justo. Esse livro não deve sair de tuas mãos. Mas minha amiga, tu me devolverás ao terminá-lo, e com seu jeito sedutor, afirma, confio plenamente em ti, não Joan. Tua confiança em mim me deixa muito comovida, porém, não quero correr o risco de perder uma relíquia dessas na viagem. Traz-se com um sorriso brilhando nos olhos, afirma. Mas fico aguardando o restante da história através do bendito computador que proporcionou a nossa amizade. Joan esperou o ônibus partir para retornar a seu carro. Ele fizera questão de levar Jurana e Gustavo na rodoviária. O que foi providencial, pois Mauri, pouco antes da saída, teve um chamado de emergência no hospital. A caminho da pensão, ele vai rememorando os acontecimentos dos 2 últimos dias e o prazer da descoberta de uma promissora amizade com sua correspondente virtual. Como é inteligente e divertida. Conversar com ela é um prazer. Só não entendo como Deus pode colocar um espírito tão especial num físico tão sem graça. Que desperdício! Pensando assim, sem querer, Joan estabelece uma comparação com a amante distante. Se fosse possível fundir as duas em uma só, seria a perfeição total. Mas, até que Letícia é inteligente. Talvez não tenha tido a oportunidade de desenvolver sua capacidade intelectual, por falta de meios. Traço e a imagem da jovem surge com nitidez em sua mente e em seu coração, com a força da saudade. Ah,
Que falta ela me faz. Como eu gostaria de tê-la agora em minha cama. Sentindo-se assim, ao chegar na pensão segue direto para o seu quarto, passando sem parar frente aos aposentos de sua mãe. Entrando, atira o diário espanhol sobre a cama e vai direto ao telefone fazer uma ligação para sua amada. Querida, perdoe o adiantado da hora, pelo estou louco de saudade de ti. E queria ouvir tua voz. João. Que surpresa maravilhosa. Estava também pensando em ti. Não te acordei, não. Estava tentando ler, mas o pensamento em ti tirava minha concentração. Estou aguardando a meia-noite para dar a medicação a meu pai. E ele, como está? O quadro continua estacionário. Não sei se ele terá recuperação. Mas estou fazendo o possível. Pobre do meu pai, sinto murcho, querida, sensibilizado, tenta consolá-la, pelos caminhos de Deus são quase sempre incompreensíveis. No importante é não perder a fé, essa, graças a Deus, é que tem me valido. Me dado forças para enfrentar essa triste situação que se abateu sobre a minha família. Mas, João, falemos de nós dois. Sinto muito a tua falta. Não tenho telefonado o quanto desejo, porque precisamos conter as despesas aqui em casa. O tratamento de meu pai está saindo muito caro, lo entendo, querida, e ocultando parte da verdade, ele se desculpa por tê-la deixado um tanto de lado, e eu também tenho estado ocupado com a minha mãe. O tempo que tenho de lazer, lo dedico a ela. Pelo estou muito saudoso de ti, pretendo te visitar tão logo minha mãe retorne ao Paraguai. Que bom, João. E quando será? Ela pergunta entusiasmada, cheia de esperança. Venha, venha logo. Daqui a pouco mais de 2 semanas. Lu te avisaré com antecedência. A conversa telefônica se estendeu por mais uns 15 minutos, os quais deixaram João mais nostálgico ainda da presença de Letícia. Não conseguia adormecer, angustiado também pela perspectiva dos exames a serem feitos na capital. Mas estou exagerando no medo. Afinal, se eu sou portador dessa terrível doença, lá no centro espírita, a entidade teria me alertado. Não é assim que eles trabalham do lado de lá, e este pensamento tranquilizou um pouco, mas não a ponto de proporcionar-lhe sono. Continuava tenso e insone enquanto preparava-se para deitar. Ao recolher o Lyuruku e atirado sobre o leito, de tão agoniado, sente-se até meio desinteressado por ele. Contudo, resolve entreter-se com a leitura. Acho melhor distrair minha mente com a saga de Rodrigo. Assim eu paro de remoer as minhas aflições, e aos poucos sua atenção foi sendo transportada àquele passado distante. 10 de agosto de 1618 minha filha nasceu. Meu coração disparou de emoção quando a ergui em meus braços. Profundamente agradecido aos céus pela felicidade que vem sendo sedimentada em minha vida, elevei uma prece à Mãe Santíssima pela proteção dada ao parto de Graciara. Porém, como um raio rasgando o céu, dolorosas recordações, quais adagas afiadas, dilaceraram meu coração, arrefecendo meu encantamento. Recordei-me de Inha Jussara que, em meio a dores cruéis, morrerá abandonada ao parir prematuramente o filho que eu gerara em seu ventre. E o brutal e estúpido crime contra a doce Janaína. O remorso corroeu minhas entranhas. Imensa dor se alojou em meu peito, como se a pólvora de dezenas de escopetas o tivessem varado. Pedindo novamente perdão ao pai, aconcheguei mais ainda junto ao coração a minha pequenina filha que começava a choramingar. Lágrimas assomaram a meus olhos e, fechando-os, fiz uma prece com todo o fervor. Repentinamente uma luz violeta inundou minha mente e de seu centro surgiu o belo rosto de minha outrora púbere musa, a me sorrir megamente. Abalado por tão inesperada visão, sentido pranto jorrou de minhas pálpebras fechadas, deslizando por minha face, enquanto, em meu íntimo, a doce voz de Janaína se fazia ouvir: voltei para ti. Perdão é amor.
Aturdido abri os olhos e os fixei no rostinho de minha filha. Para meu espanto maior, este estava circundado por um halo brilhante de cor violácea. Parando de chorar, um meio sorriso aflorou nos pequeninos lábios, desfazendo a luminosidade ao seu redor. Enevoaram-se meus olhos ao encherem-se novamente de lágrimas. Pisquei então várias vezes para me certificar do que vira. Se não havia sido uma impressão óptica devido ao embaçamento à minha visão, provocada pelo pranto. Todavia, tudo permanecia normal. Então, extremamente comovido, compreendi, de acordo com a crença dos guaranis, que Janaína me perdoara, que a energia superior que comanda as nossas vidas, me concedia naquele momento a oportunidade de resgatar o meu hediondo crime, praticando o amor. O espírito que eu cruelmente arrebatara da vida, voltava agora abrigado no pequenino ser que eu gerara, para iniciar uma nova caminhada ao meu lado. Amando e protegendo eu poderei dissolver o meu delito. E a justiça divina. Surpreendido por esta narrativa, João para a leitura impressionado. Então os índios guaranis acreditavam na reencarnação. Isso é surpreendente. E como foi possível aos jesuítas conseguirem estabelecer harmonia entre tal crença com os dogmas dos retrógrados sacerdotes católicos daquela época? Subitamente vem à memória a conversa que tivera com Jurana. Sua barreira em aceitar ideias novas sobre religião. Talvez tenha sido por isso que a leitura surpreendeu tanto. Esse conceito guarani deve tê-la deixado confusa em relação à sua crença. Está explicada a compulsão em comer os bombons de uma só vez. Este pensamento levou a considerar também seus próprios conceitos sobre a reencarnação e a continuidade da vida. A justiça divina sob tal enfoque torna-se mais fácil de ser compreendida. Acho que vale a pena um estudo mais profundo sobre esse assunto. Será que os jesuítas também pensavam assim? Não creio. Mas eles deviam ser diferentes do restante do clero daquele tempo. Talvez para conseguirem estabelecer uma aliança com os índios, respeitassem seus dogmas religiosos, não impondo o conceito católico como a única forma do ser humano se ligar ao Criador. Quem sabe? É uma hipótese. E talvez também este tenha sido o motivo principal para a Igreja concordar com o massacre aos povos das missões. Fracassando a obra jesuítica, ficariam limitadas as atividades dos jesuítas. Pensando assim, ele sente redobrar o interesse pela narrativa e, avidamente, retoma a leitura. Sob grande emoção, fui sentar-me ao lado de Graciara que, em nosso leito, repousava para recuperar a energia despendida no trabalho de parto. Demonstrando meu carinho, perguntei-lhe que nome ela gostaria de dar à nossa filha. Isso a surpreendeu, uma vez que a tradição indígena dá somente ao pai tal direito de escolha. Mas eu insisti e, com expressão de felicidade, ela me surpreendeu com sua resposta: gostaria que fosse espanhol, não guarani. Ficarei feliz se ela se chamar Esperança. Indaguei admirado qual motivo. Ao que ela me respondeu: Esperança foi o nome que Padre Hernandes gravou em meu coração, quando lhe disse o quanto desejava retornar ao teu lado um dia. Esperança de te encontrar. Nossa filha é fruto desse reencontro. Ela é a esperança. Enorme comoção me apossou. Coloquei nossa pequena filha em seus braços e, ajoelhado ao lado do catre, repousei minha cabeça em seu bendito ventre. João leva um choque ao ler tais palavras. Que coincidência, meu Deus! Esperança, o nome de minha mãe, com o coração palpitando, levanta-se da poltrona e guarda o diário no armário. Por hoje chega. É emoção demasiada. Se continuar lendo, a alvorada me encontrará desperto. Lembrando-se novamente de Jurana, fala em voz alta para si mesmo: já que não tenho bombons para conter minha ansiedade, vou tomar um indutor de sono. Tenho muito trabalho amanhã no hospital, preciso descansar. E passando das palavras exção, tomou o remédio e minutos depois adormeceu profundamente. Filho! Que bela cidade! Exclama Esperança,
E que pôr do sol magnífico! Por que não me trouxeste aqui antes? Ora, mãe. Por falta de oportunidade. Porto Alegre dista a 300 quilômetros de Passo Fundo. Quando me visitavas no campus da universidade, eu não tinha possibilidade de trazê-la para passear aqui. Agora é diferente. Mesmo Trilha das Palmeiras sendo mais distante ainda nos seus quase 500 quilômetros, eu tenho liberdade para me afastar por uns dias. É verdade, João. E eu também vinha apenas por poucos dias. Nunca pude permanecer mais do que uma semana, e com a voz transmitindo contentamento, exclama afagando o rosto do filho, foi um mês maravilhoso. Gostei de tudo e me sinto plena de felicidade. Obrigada, meu querido. Conversavam deitados em suas camas. Hospedaram-se num confortável hotel central e decidiram ocupar um mesmo quarto, para aproveitarem os 2 últimos dias juntos. Esperança viajaria no início da manhã seguinte. Eu aqui te agradeço, mãe. Foi muito bom para mim também gozar da tua companhia, tentando disfarçar a tensão que sentia com a proximidade dos exames a serem feitos após a partida dela. Ele explica o horário. Sinto ter sido necessário embarcar tão cedo. Mas preciso voltar ao hospital a tempo do turno da tarde. Ora, meu filho. 6:30 da manhã para mim não é cedo. Ainda mais para ir de avião. Jamais pensei. Ao invés de 12 horas de viagem, apenas 2. Olhando com amor, exclama sorrindo. Por esta surpresa eu não esperava. Obrigada, João. Dona Esperança, mereces muito mais. Eu te amo, fala com sinceridade, porém sentindo-se envergonhado por não revelar o real motivo da viagem a Porto Alegre. E subitamente surge o desejo de contar tudo para a mãe e dividir com ela seus temores, mas também existe uma outra causa para esse voo. Não me venhas com mais presentes, ela interrompe sorridente, chega de gastares dinheiro comigo. Não, mãe, não é presente. É que, porém vendo-a tão feliz, ele resolve poupá-la dessa angustiosa hipótese hesitante. Mas então o que é, filho? Estás me deixando curiosa e ademais não estou gostando da tua expressão. Ficaste triste de repente? Ela pergunta tomada de um mau presságio. É claro que estou triste, Dona Esperança. Tu vais embora, como poderia estar alegre? Conseguindo se conter ele disfarça soltando uma risada. A outra causa é que esse voo, mesmo com escala em São Paulo, vai obrigar o dorminhoco do pai pular mais cedo da cama, para te receber no aeroporto. Aliviada, ela o repreende em tom alegre, mas que injustiça, João. Teu pai não é dorminhoco. Apenas troca a noite pelo dia no seu trabalho no diário matutino. Eu sei, mãe. Estou brincando. Mas... E por falar em jornal, não podes esquecer de te informar sobre o Urucuí. A quem devemos entregá-lo? A quem entregá-lo, não filho? Aonde leiloá-lo? Sim. Rindo novamente ele exclama, mãe, tu és terrível. Não imaginava que fosses tão negociante. Não é à toa que me chama Esperança, comenta num tom sério. Quando eu nasci, uma pitonisa afirmou para minha mãe que um dia eu seria muito rica. Por causa disso recebi esse meu nome. Sua avó dizia que eu era a esperança dela se tornar uma ricaça. Admirado ele indaga, mas como? Nunca me contaste essa história. Após uma sonora gargalhada ela responde, nem poderia. Acabei de inventá-la agora. Mas, como diz o dito popular, quem espera sempre alcança, eu sou a própria esperança. Apesar de achar graça na brincadeira da mãe, João se recorda imediatamente do diário de Rodrigo, pois fica sabendo que o teu nome está escrito no Urucuí. Quase no final e numa pequena frase parecida com a tua, verdade. Ela se surpreende, e por que não me contaste antes? Porque queria que tivesses a surpresa durante a leitura. E por falar nisso, mesmo sem uma cópia impressa no computador,
É melhor não emprestares esse diário para ninguém. Ora, João. Sorrindo ela rebate, estás esquecido da precavida e desconfiada esperança. É claro que não farei isso. Mesmo porque, ele ainda não está completo. E espero que não demores muito para enviar o restante, pois estou curiosa para ver o final dessa história incrível. E olhando o relógio na mesa de cabeceira, assusta-se. Filho, vamos dormir. Já passa da meia-noite. Por isso estou ficando sonolenta. E beijando-o, acomoda-se na cama. Boa noite, querido. É melhor apagar o abajur. Pouco tempo depois ela adormece. Porém o medo do dia seguinte mantém João desperto por um bom tempo. Olhando para a mãe adormecida na cama ao lado, um pensamento nostálgico penetra em sua mente. Como eu gostaria nesse momento de retornar à minha infância e, como criança amedrontada, me refugiar no protetor colo materno. A viagem de volta à trilha das palmeiras foi extenuante para João, pois o tempo mudara e forte chuva tornou a estrada perigosa, forçando a uma atenção redobrada. De certa forma isso ajudou a esquecer um pouco seus anseios. Assim como o mau tempo acarretou também à tarde um movimento maior no setor de emergência no hospital, não deixando pensar nada além que não fosse cuidar dos pacientes. À noite em seu quarto, o retorno à vida solitária deixou o saudoso da companhia da mãe. O telefonema para Assunção minorou a falta das conversas a que ele já havia se acostumado a trocar com ela, antes de se recolheram para dormir. Sentiu-se só com sua angústia. A angústia da expectativa. Do resultado do exame feito pela manhã, dependia o rumo que tomaria sua vida. Pensou em Letícia e um frio correu pelo corpo. Se eu estiver contaminado, será que a contaminei também? Oh, meu Deus! Este pensamento aumentou a sua aflição, mas ao mesmo tempo sua consciência médica aplacou-a. Não, esse risco não existe. Apesar do calor de nossa relação, jamais evitamos os cuidados necessários. Menos ansioso, sentiu mais ainda a ausência da amante e, tentando serenar o desejo intenso, manteve com ela uma longa conversa telefônica. Contudo, os dois telefonemas quase nada aliviaram sua tensão nervosa. Andou em voltas pelo canhar do quarto, procurando relaxar. De nada adiantou, pelo contrário. O exíguo espaço aumentou sua ansiedade. Resolveu então enviar um e-mail para a Jurana. Ao abrir sua caixa postal, uma correspondência agradável da amiga, foi como um bálsamo aliviando a depressão. Mais animado, sentiu retornar o interesse pela diário de Rodrigo e acomodando-se na poltrona, sempre à sua espera, envolveu-se na leitura. Um lapso de tempo bem maior na história, chamou sua atenção. 8 de setembro de 1623 Incrível, meu caro e fiel companheiro, como o deixei abandonado. 5 anos se passaram e a felicidade tranquila que norteia agora a minha vida, tomou conta do meu tempo. Mas quero registrá-la em tuas páginas amigas. Mais 2 filhos vieram para aumentar a minha família. 2 fortes e inteligentes meninos. Esperança continua sendo a princesa de nosso recanto. De uma beleza mestiça, com um olhar meigo similar ao de sua mãe, tornou-se minha modelo principal. Acompanho com meu desenho seu desenvolvimento. Peri e Mani, crescem com hábitos mesclados das 2 culturas que lhes deram origem. Pacientemente vou ensinando-lhes costumes espanhóis, para que eu também não os esqueça completamente. Sou hoje um homem feliz. Maenumbi trabalha comigo. As encomendas de instrumentos musicais e de arte sacra são constantes. A Europa aprecia nosso trabalho. Encho-me de orgulho apreciando as hábeis mãos de meu filho realizando tais obras. Seu talento superou em muito o meu. Meus ouvidos se encantam com sua voz de tenor e sensibilizam-me aos extremos cantos de louvor religioso que ele compõe, para entoarmos na Santa Igreja. Na próxima lua, como os guaranis gostam de marcar o tempo apesar de seguirem o relógio trazido pelos jesuítas, Maenumbi vai tomar por esposa a jovem Potira.
Em breve talvez, Graciara e eu sejamos avós. É meu sangue espanhol mesclado ao guarani, fertilizando o solo de uma nova pátria, lançando raízes de uma nova raça. Cada vez mais distante, mas sem se apagar de minha lembrança, está o meu chão natal. Gostaria tanto de dar conhecimento à minha família, na amada e longínqua Granada, do ramo indígena que se incorporou ao tronco de nossa linhagem. Tenho certeza de que meus pais e irmãos ficariam felizes ao saber que sobrevivi e encontrei paz e felicidade junto ao povo nativo e ao clero jesuíta, que com amor me aceitaram, neste ainda selvagem continente. Tu és o amigo que tem me acompanhado nesta saga, desde o meu banimento. Vou guardá-lo novamente com cuidado, por mais uns tempos, pois como já disse, pouco tenho agora a registrar em minha tranquila rotina de vida. Todavia, nas páginas em branco que ainda possuis, não deixarei de anotar fatos importantes que ainda venham a ocorrer. Foi graças a ti, fiel amigo, ao imprimir em tuas páginas o relato de minhas emoções, meus atos e pensamentos, que consegui forças para combater a solidão e o desespero causados pelo desterro. És relíquia e talismã para mim. A página termina nesse trecho. João descansa o livro sobre o colo, considerando, e é para mim, assim como para o meu povo, um testemunho de como foi sendo forjada a raça paraguaia. Este diário é realmente uma relíquia histórica. Seu pensamento viaja pelo tempo imaginando, baseado na narrativa lida até agora, como seria o dia a dia dos precursores de sua raça. Sua alimentação, seus momentos de lazer, a estrutura governamental exercida pelos jesuítas, as normas e conceitos. Aos poucos vai sentindo-se sonolento e a imaginação, antes provocada por sua consciência, passa então a construir como num sonho, independentemente de sua vontade, situações nítidas sobre as quais ele sobrevoa como um espectador. Um índio jovem dirige um grupo formado por várias mulheres, algumas carregando crianças de colo e outras tantas já crescidas, de idades diversas, embrenhando-se mata dentro. Apesar de apressados, quase correndo, vão se esgueirando silenciosos por entre a vegetação mais densa. É tamanha a nitidez da cena, que João consegue perceber a expressão de extremo medo estampada em todos os rostos. Fixando o olhar no jovem guia, percebe no grande cesto trançado de cipó, amarrado às suas costas, a ponta projetada de um grosso volume vermelho. E, admirado, ele vê como num passe de mágica, este livro ser arrebatado por um vórtice luminoso que, girando por entre as árvores, vai esmaecendo seu colorido vivo, tornando envelhecido até arremessá-lo sobre o Lyurucuí que o absorve numa fusão. João, ouvindo o som de um impacto, desperta assustado com o coração batendo acelerado. O diário cairá ao chão. Ainda sob a impressão da visão clara de seu sonho, ele recolhe o livro. Intrigado com o sucedido, resolve suspender a leitura e guardá-lo no armário. Sente-se fatigado, porém insone. Mas precisa dormir, descansar. Recorre então ao sonífero, para adormecer em seguida. Felizmente para João, o dia seguinte foi muito movimentado no hospital, o que propiciou amenizar a angústia da espera. Aguardar de 15 a 20 dias para receber um resultado. É demais. Mas exame gratuito é assim mesmo. Fazer o quê, se a grana está curta? Resultado de ter gasto mais do que podia nesses 2 últimos meses. O jeito é treinar a paciência e fazer economia. Pobre de quem não tem dinheiro e depende da assistência social. E dedicou-se com o maior empenho aos pacientes, principalmente aos carentes da enfermaria. Sem ter nenhuma perspectiva de plantão para a noite, retirou-se para a pensão tão logo terminou o expediente. No caminho passou na lanchonete, levando consigo um substancial lanche com a intenção de varar a madrugada, a fim de concluir o Lyurucuí. A estranha visão da véspera deixara o curioso quanto ao término do livro. Bem alimentado e instalado confortavelmente na poltrona,
Mergulhou fundo na leitura, com esperança de encontrar algo que elucidasse o seu perturbador sonho. 3 de agosto de 1624. Sou avô. Nasceu o filho de Maenumbi e Potira. É o pequeno Maenumbi Rodrigo, batizado assim em minha homenagem. Deixaram-me profundamente comovido e alegre. Sinto-me realizado ao ver minha família aumentando. 19 de outubro de 1625. O tempo passado até agora transcorreu feliz. Contudo, é com tristeza que vou registrar neste momento um fato ocorrido recentemente que me deixou num redemoinho de emoções conflitantes. Levou-me às alturas da alegria máxima, para em seguida abrir feridas profundas em minha alma, deslustrando minha felicidade. Não quero me estender, machuca meu coração. Vou tentar fazer um ligeiro resumo. A nau Estrela dos Mares aportou em Assunção nos primeiros dias de setembro, trazendo Dom Felipe de Mostardeiro e uma pequena comitiva, escoltada por um grupo de soldados da coroa espanhola. Senhor de muitas posses e de grande espírito aventureiro, este nobre da mais alta fidalguia espanhola, não mediu custos, transpôs dificuldades e atravessou o oceano atraído por histórias fantásticas, que ouvira relatadas na corte, sobre possíveis tesouros existentes nas terras guaranis. Acompanhado por amigos e vassalos, empreendeu tal aventura. Entrando em contato com os jesuítas, o grupo partiu para visitar as reduções jesuíticas. E assim, na primeira semana deste mês, aqui chegaram. Faziam parte da comitiva um escriba e um jovem artista pintor, que o nobre trouxera para que anotassem e reproduzissem tudo e a todos que ele ia conhecendo. Assim poderia comprovar quando retornasse à Espanha, a veracidade de tão emocionante aventura. Apreciando as obras de arte sacra que adornam a nossa igreja, Dom Felipe quis conhecer os artífices. Fomos, eu, meu filho e Padre Manuel chamados à sua presença. O escriba ia anotando o que relatávamos enquanto o jovem pintor desenhava nossos retratos. Em dado momento o nobre quis conhecer a minha origem. Quando mencionei minha terra natal e meu nome, o retratista se assustou a ponto de deixar o lápis cair ao chão. Empalideceu e seus grandes olhos castanhos se tornaram maiores pelo espanto que minha identidade lhe causara. Fixando sua fisionomia assustada, esta me pareceu familiar. Arrepiei-me da cabeça aos pés. Intrigado, Dom Felipe perguntou ao jovem o que se passava. Com voz trêmula este lhe respondeu que eu era o irmão mais velho que havia sido banido antes de seu próprio nascimento. A família julgava-me morto. A emoção toldou minha visão e a voz me faltou. Apenas olhei-o intensamente sob enorme desejo de abraçá-lo e, olhando minuciosamente suas feições, nelas reconheci alguns traços de minha querida mãe. Achei que meu intenso desejo de um dia reencontrar algum de meus parentes, estava se realizando naquele momento. Dom Felipe, compreendendo a emoção que me apossara e, supostamente a meu irmão também, permitiu que após o término da inspeção à igreja, ambos nos retirássemos para minha casa, a fim de nos entendermos. Aguardei ansioso tal momento. Quando finalmente pudemos estar a sós, a caminho de casa, enlacei meu irmão num apertado abraço. Mas não houve reciprocidade. Pelo contrário. Num repente ele se desvencilhou de meus braços e com um olhar frio perguntou-me o que eu desejava. Confuso com sua atitude, balbuciei, notícias de nossa família. Então me respondeu, num tom de desprezo, que não havia necessidade de irmos até minha choupana, poderíamos conversar ali mesmo, à sombra das árvores. Apesar dessa frieza demonstrada por Teobaldo, assim é o seu nome, o que me entristeceu amargamente, engoli meu orgulho e quis saber de nossos pais. Não poderia perder tão inesperada e única oportunidade. Com orgulhosos trejeitos fidalgos e em secas palavras, respondeu a todas as minhas perguntas. E as respostas lançaram-me uma profunda tristeza. Relatou-me que, meses após o meu desterro,
O coração de nosso pai não resistiu à angústia de minha partida e às pressões dos malditos santos inquisidores. Morreu deixando minha mãe grávida deste meu irmão desconhecido para mim e os outros 5 menores. Era o primogênito. Felizmente, amparada pelos bens deixados por meu pai e os herdados de sua família paterna, com tempera forte, ela conseguiu organizar e manter a família, provendo as necessidades e os estudos de todos os filhos. Falecerá há 3 anos atrás. Ao contrário do que eu desejava e esperava, Teobaldo recusou rispidamente o meu convite para permanecer em minha casa durante os 5 dias previstos à permanência de Dom Felipe em nossa redução e, não demonstrando interesse em conhecer minha família, alegou excesso de trabalho. Realmente foram muitos os desenhos. Dom Felipe quis que tudo fosse detalhadamente retratado. Paisagem, a vila e suas moradias, a igreja, os jesuítas e os índios. Com traços firmes e rápidos, meu jovem irmão realizou seu trabalho com maestria, confirmando assim, que a habilidade artística é uma característica familiar. Entretanto, ele foi parco em palavras e elogios ao talento do sobrinho Maenumbi e nenhuma referência fez às minhas obras. Nem mesmo comentou algo quando mostrei a ele os retratos por mim pintados, de memória, de nossos pais e irmãos. Senti-me discriminado e humilhado. Triste, mas sem me deixar abater, na véspera de sua partida desenhei pequenos retratos de minha família, a fim de que ele os levasse consigo para mostrá-los em Granada, aos nossos outros irmãos. Enorme decepção dilacerou de vez meu coração. Ao entregar a Teobaldo o que preparara, juntamente com meu pedido, fui surpreendido por terrível negativa. Reproduzo aqui suas palavras, exatamente como me foram ditas, para que eu possa dessa maneira, retirá-las de minha alma ferida, apagando-as de minha memória. Porém, deixando um testemunho de como a perfídia dos ensinamentos dos paladinos da Santa Igreja deturpam os do Cristo Nazareno, influenciando as mentes jovens a praticarem não o amor, o perdão, mas sim o orgulho de uma suposta casta criada por eles mesmos. E que acaba por levar ao desamor. Com uma voz impessoal que mal disfarçava o ódio existente em seu íntimo, ele assim falou. O fato, Rodrigo, de termos a mesma linhagem, o mesmo sangue, não me obriga a considerá-lo meu irmão. Ofendeste a Santa Igreja, por isso foste banido. Sempre foi desonroso para mim ter um irmão herege. Muito tenho lutado para limpar de nosso nome as tuas satânicas obras e atitudes. Foram elas que mataram meu pai, antes que eu despertasse para a vida, destruindo nossa família e não permitindo que eu conhecesse o sorriso de minha mãe que desaparecera de seu rosto antes do meu nascimento. Por tua causa ela se tornara uma mulher amargurada e triste. Teu fantasma esteve sempre presente em nossa casa, afugentando a alegria. Sempre declarando a tua inocência, ela chorava constantemente a tua falta. Como podes querer que eu me orgulhe de ti dessa família selvagem que formaste? Mostrar os retratos desses mestiços oriundos de uma sub-raça, quase animal. Maldito dia que aceitei esta missão e empreendi essa viagem. Agora todos ficarão sabendo que nas novas terras frutificou o lado negro de minha família. Seria oportuno nunca ter te encontrado. Melhor tivesses morrido. E dando-me as costas, saiu em direção à comitiva que se preparava para partir, dando mais imponência ainda ao seu porte de fidalgo. Um poderoso sentimento de raiva explodiu em meu peito. A custo contive o ímpeto de sair atrás dele e obrigá-lo a um duelo para limpar minha honra, pelo ultraje feito à minha família. Mas as palavras de Padre Anselmo vieram à minha mente, lembrando-me o valor do perdão, da compreensão e da humildade. Refreiei meus instintos, pensando também em minha família. Por que quebrar a harmonia de nossas vidas pelas palavras torpes de um irmão que eu desconheci e que talvez nunca mais venha a encontrar? Aos poucos fui dissolvendo a raiva e, observando-o enquanto tomava sua montaria, senti pena dele.
pena pelo ódio e pela mágoa que corroíam seu coração. E afinal compreendi que deveria ser realmente difícil para ele conviver com a desonra que a Inquisição me imputara. Meus irmãos muito devem ter sofrido com o estigma que marcou a nossa família. E um sentimento fraterno me envolveu. Entendi que incutiram na sua mente jovem ensinamentos tidos como religiosos, mas que pouco tinham a ver com o verdadeiro sentimento cristão. Desejei correr até a comitiva que se preparava para partir e dizer a Teobaldo que o perdoava. Mas isso não seria possível. Dificilmente ele retardaria sua cavalgada para me ouvir. Retornei à minha casa cabisbaixo e amargurado. Quero dissolver neste momento a mágoa que se instalou em meu coração. Quero perdoar realmente, como já fui perdoado. Trocar o ódio e a raiva pelo amor. Bendigo a todos aqueles que me ensinaram a amar. Tenho sobre a mesa à minha frente os desenhos que retratam a minha família. Admirando-os, surge inesperadamente o desejo de preservá-los. Quem sabe se no futuro, numa oportunidade mais propícia, eles não chegarão às mãos daqueles para os quais eu os produzi. Vou fixá-los nas tuas páginas amigas, meu silencioso confidente. Virando as páginas, ávido de curiosidade, João encontra, fortemente colados nestas, os desenhos de Rodrigo. Firmes e perfeitos traços de crayon, retratavam os rostos de Graciara, seus filhos e neto. O primeiro deles, no rosto não muito jovem da Bugra Guarani, um meigo sorriso se refletia no profundo olhar dos negros olhos oblíquos. João se encanta com a perfeição do desenho. Que linda obra! Que excelente artista foste um dia, Rodrigo de Almada N. Castela. Traço exclama em voz alta, como se cumprimentasse a este. O seguir, um após outro, vão surgindo os rostinhos de Esperança, seus irmãos pequenos e Maianumbi, acompanhado de Potira e do pequeno Maianumbi Rodrigo. Todos retratados com tamanha expressão que pareciam estar ali presentes. Ao virar a página seguinte, uma surpresa. Estampado em seus mínimos detalhes, o autorretrato do pintor espanhol, com os seguintes dizeres ao pé da mesma: fiel amigo, quero que conheças, reproduzidos por meus traços, aqueles cuja história guardarás registrada nas fibras do teu corpo folheado. Eu e a família querida que Deus Força Suprema me concedeu. A inclinação de João para a arte pictórica faz com que ele fique analisando detidamente por longo tempo aquele trabalho realizado há 4 séculos atrás. Comove-se com cada detalhe de sombra, luz, sorrisos e expressão dos olhos que transmitem comunicação. Meu Deus! É indescritível a beleza dos traços. Que preciosidade! E pensar que um artista como esse viveu anônimo no meio da Mata Virgem, e seu pensamento divaga qual teria sido seu destino se a cruel Inquisição não tivesse interrompido a trajetória europeia de seu talento. Talvez se tornasse um pintor imortal como Da Vinci, Michelangelo e os demais gênios da história da arte. Excitado, João nem pensa em dormir. Verifica que faltam apenas 3 páginas para terminar o diário e continua a leitura até o final. Uma caligrafia trêmula se estende por todo o texto que se segue. 5 de maio de 1638 Amigo, estou me despedindo. Reúno minhas últimas forças para deixar algo escrito antes de partir. A saúde me deixou nos últimos 2 anos. Sinto que é chegada a minha hora. Recostado em meu leito, esforço-me para descrever o que sinto neste momento. Estendo o olhar para a paisagem que se mostra pela janela aberta. Enxergo a torre da igreja que ajudei a construir. Ouço as vozes alegres das crianças indo em direção à escola. O canto dos pássaros. O sopro do vento. A música da vida. Dói meu coração me afastar de todos que eu amo e a terra que me acolheu. Quero afirmar aqui o meu grande amor por vocês, filhos, netos e amigos, e a minha gratidão por tudo que recebi e que é a única herança que tenho para deixar, além desse diário amigo que contém a saga de minha vida.
Estou aguardando a chegada de Maenumbi e Padre Anselmo. Graciara foi buscá-los em seu trabalho a meu pedido. Sinto-me cansado, com minhas forças desvalidas. Amada Graciara, o amor é eterno. Um dia